Senhoras e senhores, para moderar este painel, eu gostaria de chamar ao palco Leonardo Ed, presidente do SICAV. E o senhor Alex Braga, diretor-presidente da Ancine. Bom, primeiramente, muito bom dia a todas e a todos. Agradecer ao evento de estar acontecendo, antes de tudo. Muito feliz em estar aqui, em saber que estamos, de fato, retomando não só a nossa vida, mas a nossa indústria. Feliz de ver casa cheia, todo mundo correndo para um lado e para o outro, 500 mil discussões aqui, muita construção de massa crítica. Agradecer ao Alex Braga, diretor-presidente da nossa agência, e a todos os servidores que estão aqui. Isso também, acho que é uma imagem muito clara dessa nossa retomada de diálogo, né, e de protagonismo da agência. Eu acho que eu não me lembro da última vez que tinha tanta presença da Ancine num evento e discutindo, debatendo, se colocando, e isso é um momento único, né, que a gente precisa aproveitar, de fato. Estamos aqui hoje falando das possibilidades e oportunidades da indústria criativa, que é a indústria que mais emprega jovens de 15 a 29 anos no mundo. É o primeiro lugar de empregos e inclusão e diversidade. E aqui hoje vamos debater um pouco sobre essa nova fase, né? Depois de uma pandemia, depois de muitas questões na política pública, muitos debates, muitas discussões, a gente tem um novo momento, e que o Rio de Janeiro aqui, a gente está no Rio to See, né, que é um evento que já é uma referência internacional de criatividade, de inovação, audiovisual. A gente tem sempre saudade do Rio Content, né? E o Rio Content extrapolou todas as suas fronteiras, e hoje a gente tem um evento abrangente e internacional e gigante como esse aqui. Vou passar para o Alex começar aí, falar um pouquinho para a gente como é que está a visão da Ancine e principalmente desse projeto piloto, né, que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está retomando. O Rio de Janeiro agora tem uma indicação, uma cabeça, né, desde o alinhamento federal, estadual, municipal, até o alinhamento aqui dos nossos representantes dessa indústria, tem um alinhamento para o desenvolvimento de infraestrutura, de investimentos. A gente tem uma Rio Filme forte, de novo, né, pujante, com investimentos, com entendimento de mercado. A gente costuma dizer que não é só investir, não é só o fomento, mas é como quais são as metas, né, desse fomento, que é o desenvolvimento dessa indústria que leva todo o resto. Então, Alex, por favor. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos. Agradeço o convite para estar aqui. Agradeço ao Rafael, à organização do Rio to See, a oportunidade da Ancine vir como parceira nesse momento de retomada da indústria ou de abertura de um novo ciclo. Pode-se dar o nome que se achar melhor, mas a verdade é que estamos aqui. Fiquei feliz dessa nossa fala, dessa nossa conversa, ter sido nesse segundo dia, porque ontem a gente pôde ver um Rio de Janeiro vivo, pessoas transitando, se encontrando, se reencontrando,
com foco nos encontros, nos reencontros, nas mesas de negócios, na busca de novas oportunidades, reafirmando aí não só o potencial da indústria audiovisual, como o DNA do Rio de Janeiro, a vocação do Rio de Janeiro para a capital nacional do audiovisual. A porta de entrada do mundo para o Brasil, todas as suas regiões, com toda a sua diversidade, a vitrine e o espelho para o mundo. Leonardo citou a importância de um alinhamento que foi construído nos últimos anos entre o governo municipal, estadual e federal em torno de uma política industrial do audiovisual para que a gente tenha um Rio de Janeiro que gere emprego, gere renda, gere inclusão. Isso acontece num momento de um convite para o Rio de Si. Então, decidimos organizar esse painel e nos apresentarmos como Ancine e como Firjan, como Sicave, nesse momento, no momento em que a agência encerra um ciclo de transição. Todos sabem, e o objetivo não é repetir, todos sabem que passamos por um momento de crise de confiança, de crise de credibilidade, um momento de maior instabilidade, mas também foi um momento de muito trabalho, de muita dedicação. É preciso registrar a dedicação de todos os servidores da agência, coordenadores, superintendentes, secretários, assessores, todos durante esses últimos anos trabalharam na reestruturação da agência, na reformulação e na modernização de políticas públicas, sem um objetivo de rompimento ou nem de conflito, mas com o objetivo de aprimoramento, aperfeiçoamento, preservar o que é bom, tentar fazer melhor o que se fazia, tentar abrir oportunidade para novas ideias, para novas possibilidades. Acho que a agência reconhece e assume a sua identidade, uma entidade vocacionada ao desenvolvimento da indústria audiovisual brasileira, uma indústria que gera emprego, renda, inclusão. O produto audiovisual é um produto cultural. O produto cultural, ele é um produto da sociedade. Então, uma das nossas tarefas nesse momento de transição foi colocar a Ancine a serviço da sociedade, realinhar a Ancine a serviço da sociedade, para que a Ancine, como instrumento de uma indústria criativa, de uma indústria de ideias, de sonhos, de realizações, para que ela possa espelhar essa sociedade, que é proprietária desse bem cultural. Uma sociedade que é plural, uma sociedade que é diversa, e através de uma política de indústria que cuida do incentivo, das leis de incentivo, do fundo setorial, que cuida da infraestrutura, cuida dos estúdios, das salas de cinema, dos centros tecnológicos, dos centros de pós-produção, das locadoras de equipamento, da capacitação de jovens, da recolocação de profissionais, que cuida da regulação, uma regulação adequada e eficiente para que o ciclo dessa política pública se complete. O diretor Tiago ontem bem falou, né? Por ser no painel onde ele tratava da regulação do streaming, né? Essa política pública ela só se completa com o consumo desse produto audiovisual. E por ser um bem cultural da nossa sociedade, a nossa prioridade é o consumo por nós mesmos. Em uma certa oportunidade, o então diretor-presidente da Ancine foi muito feliz, Manuel Rangel, em dizer que essa política também se destina
para que os brasileiros possam se ver, ouvir e sentir. Eu, enquanto procurador-chefe da Ancine, fiz questão de sempre botar isso em todas as peças jurídicas, em todas as oportunidades que eu defendi institucionalmente a política pública, em dizer, o nosso objetivo é permitir que a sociedade se veja, se ouça, se sinta. Então, nós estamos movidos por esse objetivo, por esse desejo. Isso nos fez trabalhar muito, acertando e errando, em busca de um melhor espaço para discussões, debates e realizações. Houve uma mudança de governança, do modelo de governança da agência, de práticas de governança da agência. A agência atua a partir de uma governança compartilhada e também, por isso que eu e Léo combinamos de dividir esse palco hoje e essa fala. A agência hoje conta com uma câmara técnica de produção, conta com uma câmara técnica de exibição, conta com uma câmara técnica que congrega as entidades representativas da produção independente. As decisões da agência são submetidas a essas câmaras, os estudos, os planejamentos técnicos, para que a gente possa colher contribuições, impressões, sugestões, tudo isso sem prejuízo dos processos amplos de consulta e de participação social de todo o setor. Não é um ambiente exclusivo dessas pessoas e desses membros, mas esses membros, sim, representam a coletividade num diálogo e numa dialética mais próxima e mais constante. Temos incorporado essas contribuições nas nossas decisões e nos nossos processos de fomento e de regulação, sempre na perspectiva do aperfeiçoamento. A política pública é um avião que se conserta voando. Ele não pode aterrissar para reparos, porque nós não podemos descontinuar. Então, eu queria abrir com essas palavras, dizendo que se encerra o ciclo de transição. A Ancine se apresenta aqui no Rio de Si, com sua identidade, com sua vocação declarada, possuidora e detentora das competências para fomento e regulação da atividade audiovisual. A Ancine está exercendo e vai exercer toda a sua capacidade técnica de elaborar estudos, análises, reunir informações e contribuir com todos os processos legislativos inerentes às questões regulatórias. Sabemos que cota de tela precisamos tratar no Congresso, renovação das cotas de programação também, streaming igualmente. Dentro dos nossos limites de competência, mas sem renunciar a nenhuma, nós vamos contribuir e nos colocar muito claramente nesses processos, tendo a certeza que esse tripé, incentivo, infraestrutura e regulação, que nós vamos perseguir e alcançar passo a passo nos próximos anos, eles vão nos levar à proposta desse painel, ao exercício e à fruição de todas as possibilidades e todos os efeitos positivos que a indústria audiovisual tem para a sociedade brasileira. Lá na Ancine a gente diz que 2023 vai ser o ano do audiovisual, só vai perder para 24, que só vai perder para 25, e a trajetória agora é de crescimento. É isso, enfim. Ontem, aproveito para saudar o Thiago Mafra e o Vinícius Clay, que estão aqui, os diretores, e de novo, todos os servidores. Ontem, na fala do Thiago, acho que ficou muito claro o posicionamento da Ancine e a nova cara aqui, né? Esse novo ciclo, como você chamou. A gente vive no audiovisual uma eterna retomada, né?
mas eu espero que agora seja um ciclo, de fato, e a gente tenha uma política mais perene do que a gente tem tido, né, tendo essas quebras todas. E ontem, na conversa, né, sobre VOD, né, sobre a regulação, acho que a gente chegou num viés que, para mim, é muito mais importante do que simplesmente a colocação de um filme, uma série brasileira ali. A gente está falando de uma discussão geopolítica, né? A gente está falando do posicionamento de um país inteiro no mundo. A gente tem que começar a pensar, e eu acho que essa nova fase de diálogo, ela traz isso, e por isso a gente traz a indústria muito fortemente nessa discussão. A gente tem que começar a pensar que a nossa discussão ela não é só sobre conteúdo, ela não é só sobre onde a gente vai chegar, aqui e ali, o número de espectadores, enfim, sala de cinema, VOD, janelas. É posição do país no mundo, de todas as outras indústrias. Lembrando que o audiovisual, segundo a pesquisa da Olsberg de 2020, se eu não me engano, 70% do investimento numa produção audiovisual ela vai para todos os outros segmentos da economia, né? Então, investir numa produção audiovisual, investir no audiovisual, quer dizer investir no país, investir em todo o ecossistema econômico, seja numa sala de cinema, seja numa produção de fato, seja na distribuição dos bens culturais. E todas as indústrias têm esse tripé, necessitam desse tripé, né? É a infraestrutura, que estamos vendo o Rio retomar, né, com a nova gestão do polo de cinevídeo, por exemplo, né, que finalmente a gente conseguiu que houvesse uma licitação que desse segurança jurídica para a empresa privada que fosse entrar, que foi a Quanta, que ganhou a licitação, e que tem um compromisso de investimento de 92 milhões de reais na reestruturação do polo. A gente acredita nisso, é o poder público entregando um espaço, uma infraestrutura inicial, e a iniciativa privada investindo e tocando a operação. Com o crédito, com as linhas de crédito do Fundo Setorial, a gente tem um crédito mais aderente à nossa indústria, com regras que entendem, né, de onde a gente veio, para onde a gente vai, quais são as nossas empresas, quais são as nossas, qual é a nossa vocação. A gente tem a parte do fomento, que, de novo, todas as indústrias têm. Não tem uma indústria que não tenha fomento, que não tenha investimento público. Todas têm. Nós não podemos ser diferentes. Então, todos os questionamentos que vêm para a indústria cultural, eles precisam ser rechaçados, porque esse é um pilar muito importante em todas as indústrias. E a parte da regulação, que é que é onde a gente defende, né, a nossa indústria. Costumo dizer que nas reuniões, né, das indústrias todas, dos outros segmentos, da dita indústria tradicional, os problemas são os mesmos, né? A indústria carioca, principalmente, e fluminense, perdeu muito nos últimos anos por conta dessa desindustrialização do país, né? Houve uma desindustrialização do país e a gente podia estar muito mais longe se a gente tivesse considerado o nosso produto interno, né, os nossos produtos locais, seja o arroz, seja o metal mecânico, seja a nossa geladeira e os nossos produtos culturais. Então, os problemas que a gente tem aqui, como indústria cultural, como indústria do audiovisual, eles não são diferentes das outras. As reclamações são as mesmas. Eu preciso que comprem o meu produto. A gente aqui no Rio precisa que compre o produto do Rio. Muitas vezes a gente não compra o nosso produto, né? A defesa da nossa identidade, a defesa da nossa propriedade intelectual, da nossa patente, em outros casos, ela é uma discussão recorrente. E a Ancine, como uma agência que foi criada para apoiar o desenvolvimento da indústria cinematográfica e audiovisual, claro que tem que estar dentro desse debate ativamente,
Então, a gente tem as cotas de tela da sala de cinema, as cotas de programação da 12485, da TV paga, a gente tem a regulação do streaming. E uma questão que eu sempre relembro é a evolução e a revolução que a 12485 trouxe, né? Antes da lei, que é de 2011, começou realmente a funcionar em 2012, enfim, a gente tinha menos de 1% de ocupação na TV paga de produtos brasileiros, né? Depois de 5, 6 anos da lei, já eram quase 20%. Então, assim, mudou, de fato, o paradigma, mudou, de fato, a forma que a indústria se coloca, trouxe o nosso ponto de vista sobre nós mesmos, né? Todo mundo começou a se ver mais na tela, né? E quando a gente se vê na tela, a gente consome mais. Quando a gente vê que aquilo é legítimo, é feito por brasileiros, a gente tende a consumir mais. A TV aberta, que o Thiago trouxe ontem também muito bem no painel, a TV aberta foi isso. A nossa construção, certamente a geração de quase todo mundo aqui, a construção do nosso imaginário sobre o que somos, onde estamos, foi feita pela TV aberta. Aliás, em parte, nós fomos educados pela TV aberta, né? Porque a gente passávamos as tardes assistindo ela, né? Exatamente. Então, parte foi isso e parte é a indústria americana, né? A gente assiste filme estrangeiro, principalmente filme de Hollywood, não por ser melhor ou pior, enfim, porque a gente foi criado com a indústria americana aqui. A gente usa calça jeans, a gente bebe Coca-Cola, enfim. O Brasil foi muito estruturado em cima de uma cultura americana. Então, se a gente não tiver a produção independente, que é quem realmente traz a nossa cara, que é quem realmente traz a diversidade que o país tem, a inclusão que a gente precisa para a gente se entender como nação, heterogênea do jeito que somos, num território que é continental, se a gente não tiver a produção independente em absolutamente todas as telas, aí é uma coisa que a gente discute muito, né? A regulação ela deveria ser abrangente. Não deveria ter uma regulação para cá, uma regulação para lá e tal. As questões, os pilares da nossa indústria deveriam estar numa regulação abrangente, que é a presença... que é a necessidade do investimento, claro, do fomento, é a necessidade, a obrigatoriedade da presença de conteúdo brasileiro independente em todas as telas, e isso precisa ter um entendimento global para isso. Tem detalhes, se é no ambiente digital é uma coisa, se é uma programação linear é outra, e por aí vai. Por isso que a 12485 foi tão revolucionária, ela não precisa ser repetida, né? Se você repetir, já não cabe mais, já não é programação linear e tal, mas as bases que ela estruturou precisam, sim, ser perenes. A gente não pode mais quebrar esse ciclo, porque só assim a gente vai conseguir desenvolver uma indústria independente forte, e uma indústria independente forte, ela desenvolve todo o resto. Ninguém é prejudicado pelos filmes brasileiros ou séries brasileiras. Eu não lembro quem foi, mas alguém uma vez falou, um americano falou uma vez numa palestra, que quanto maior for o nosso mercado local, quanto melhor forem os filmes brasileiros nas salas de cinema, isso estávamos falando de sala de cinema, maior vai ser o mercado para o filme americano também. Não é, na verdade, uma disputa... É uma disputa quase que desleal, como a gente chama, né? Por conta do tamanho da diferença do poder econômico, né? entre os players, e por isso precisa haver a regulação. Mas quanto mais crescer o mercado, quanto mais crescer a presença de conteúdo brasileiro, principalmente, mais vai crescer o consumo. Isso está claro no mapeamento da indústria criativa. O consumo cresce de acordo com o volume. É uma indústria de volume.
Não tem essa de que é feito muito filme brasileiro. Quando a gente chegou à marca de 200 filmes lançados, teve muito isso, né? Foi feito muito filme, para que tanto filme e tal? É o contrário, tem que fazer mais. Estamos fazendo pouco, porque, de novo, é uma indústria cada vez mais de volume, com o ambiente digital, com os catálogos gigantescos, com a necessidade de renovação de catálogo tão rápido como a gente está hoje. Cada vez mais a gente tem que ter volume. Então, tem que ter investimento, é oportunidade, o Estado brasileiro precisa, é obrigado a aproveitar essas oportunidades, e só com a presença do Estado que a gente consegue gerar essa demanda, como foi o caso da 12485. Nessa linha, Léo, ainda nesse momento de transição que se encerra, a Ancine primeiro se dedicou a retomar e reestabelecer a sua identidade, a sua vocação. Somos indústria, somos indutores do desenvolvimento industrial, não temos vergonha nem medo de dizer isso, porque sabemos que é uma indústria pujante, plural, diversa. Estabelecemos um tripé para essa indústria. Esse tripé, ele independe de ideologia ou de posicionamento econômico ou social, como o Léo mencionou. Basta olhar em outros países, mais ou menos liberais, todos eles adotam políticas de incentivo e de regulação para o seu produto cultural, para o seu patrimônio intelectual, para a atividade audiovisual. E no Brasil não vai ser diferente. Nós estabelecemos as metas de incentivo, passamos por um período de pandemia, tivemos que agir para manter e preservar as salas de cinema. Acreditamos que essa indústria, que o protagonista, o ator principal dessa indústria é a sala de cinema, é o nome que está no letreiro da instituição que nós dirigimos, que eu presido. Mantivemos e preservamos a sala, estabelecemos como meta subsequente, uma vez que retomado o convívio coletivo e a possibilidade da retomada das atividades, estabelecemos a produção independente e a produção cinematográfica como prioridade da agência, sem perder em perspectiva os outros dois pontos. Enquanto lançávamos editais para financiamento da produção cinematográfica, e aí confirmando que uma indústria pode e deve sim ser abrangente, plural e inclusiva, criamos modalidades de investimento exclusivas para iniciantes e para novos realizadores, em volumes expressivos e significativos, pelo menos em relação à série histórica. Criamos modalidades de competição regional e nacional. E pudemos ver, já no primeiro ciclo, produtoras regionais sendo contempladas em linhas de competição nacional, o que mostra que essa indústria, principalmente quando encontra um ambiente como o do Rio de Janeiro, em que município, Estado e União caminham na mesma direção, ela promove um desenvolvimento nacional equitativo e muito frutífero para toda a sociedade. Lançamos uma linha de crédito para a infraestrutura, essa linha que o Leonardo se referiu, uma linha para a inovação, uma linha para a infraestrutura, também para capital de giro e criação, para estimular o empreendedorismo. Essa linha, muito em breve, vai gerar frutos. Vamos ter mais estúdios, mais locadoras de equipamento. E não deixamos, na primeira oportunidade, na divulgação oficial dos resultados do primeiro ciclo de financiamentos de filmes para cinema, de deixar clara a posição da Ancine sobre a cota de tela. De um lado, a necessidade de modernizar a cota.
para que ela alcance objetivos que a cota de 20, 21 anos atrás não conseguia alcançar, até por conta do desenvolvimento tecnológico. Deixamos claro ali, de forma pública e transparente, o nosso compromisso com a cota e o nosso compromisso com o debate. Essa proposta, como eu disse, tinha sido antes apresentada na Câmara Técnica de Exibição, que congrega produtores, distribuidores e exibidores, e é apresentada agora, na última semana, ao público. Quão importante como o anúncio do resultado dos 450 milhões investidos na produção, quão importante quanto o anúncio da abertura do novo ciclo dos 2 editais de cinema que lançamos. Então, a imagem da inovação, a imagem da indústria é o cinema. Não vamos preterir, e de forma alguma, televisão, streaming, muito pelo contrário. Mas o fato é que as obras, quando passam pela sala de cinema, potencializam sua circulação, potencializam o seu alcance. Então, tivemos, sim, um cuidado especial nessa reformulação da política com as salas de cinema. Televisão, também, com resultados de editais a serem dados e o novo edital ainda programado para maio, para mais investimento na televisão. Permitimos, nesses editais, que o contemplado pudesse negociar direitos com televisão e com VOD, já reconhecendo aí em favor do produtor brasileiro independente a possibilidade de reverter em seu favor as amplas possibilidades de circulação do conteúdo brasileiro, como um primeiro passo do incentivo. Mas esse passo do incentivo tem o contrapasso da regulação. Temos que garantir a presença do conteúdo brasileiro. Temos que garantir a propriedade e direitos de propriedade sobre o conteúdo brasileiro. Quando dizemos somos indústria, estamos dizendo queremos garantir com a política audiovisual benefícios permanentes para a sociedade brasileira. Queremos garantir sustentabilidade e desenvolvimento para os produtores, realizadores e agentes da atividade audiovisual brasileira. Isso não se faz sem infraestrutura, isso não se faz sem a preservação de direitos, que, no caso do bem cultural, é um patrimônio até maior do que o patrimônio físico. São importantes os tijolos das salas de cinema, os blocos de concreto dos estúdios, as LEDs, os chips, os softwares das empresas de pós-produção. Mas esse bem imaterial, muito importante para que esse processo se complete, na ideia do se ver, ouvir e sentir, que nossas histórias possam ser livremente contadas por nós mesmos. Que nós possamos completar toda essa cadeia longa e virtuosa da produção audiovisual, produzindo benefícios para toda a sociedade brasileira. Quando se fala em indústria, parece que está se falando de benefícios econômicos. Por isso que nós estamos aqui lembrando, vamos nos declarar como indústria sem medo, porque é uma indústria que toca, tangencia a cultura, a educação, a informação, a inclusão, né? Aliás, cultura é a única atividade que não divide, não é? Soma. Se você acrescenta cultura a qualquer processo, ele fica melhor. Cultura nunca entra para dividir, sempre entra para potencializar. Por isso que somos defensores da cultura, somos defensores da atividade audiovisual, porque ela reflete a sociedade, seus anseios, e isso é muito positivo.
Acho que vamos caminhar sim e vamos caminhar bem. Isso. A gente tem que lembrar que somos uma indústria de, basicamente, compra e venda de direitos, né? A gente trata de um ativo intangível, né? A nossa propriedade intelectual e, a partir daí, os nossos direitos patrimoniais, enfim, toda essa cadeia de direitos, né, que vem se acumulando desde a ideia original até a exibição final, final não, o início, né, das exibições, é o nosso core business. Se a gente não proteger o nosso direito, aí, de novo, a gente está vendendo commodity, né? A gente não tem problema nenhum o Brasil vender commodity, eu acho que tem que aumentar, está tudo certo. Falta para a gente priorizar a produção de produtos de valor agregado. E a cultura já é de cara isso, né? A gente já nasce dessa forma. A gente tem todo um segmento de serviços muito forte, muito potente, que tem que crescer, tem que ser fomentado, está tudo certo. Agora, precisamos priorizar agora os nossos direitos, o nosso retorno, a rentabilização dos nossos produtos, né? E a sala de cinema, que o Alex bem falou, é um ambiente fundamental para isso, né? É cada vez mais o lugar que a gente consegue ter maior exposição, maior rentabilidade, inclusive, maior possibilidade. Claro que no mercado mundial isso está se restringindo, né? As salas de cinema cada vez têm menos filmes fazendo mais bilheteria, isso antes da pandemia, né? Agora é um outro mundo. Porém, para a nossa indústria, para o nosso conteúdo, ainda é muito importante a gente investir em sala de cinema, a gente ter mais salas de cinema, que o público volte à sala de cinema, porque o conteúdo no digital ele abriu, né, um campo muito fértil para a distribuição, para a fruição desse conteúdo, mas, por outro lado, você tem o que chama economia da atenção, né, que até evoluiu para a economia da intenção, que hoje você não tem mais atenção em nenhum conteúdo, né? Nós aqui, nós mesmos que adoramos cinema, adoramos o audiovisual, quando a gente está em casa assistindo na televisão alguma coisa, a gente está sempre fazendo outra coisa, né? Chega uma mensagem, você entra ali no telefone para ver alguma coisa e tal. Então, ao mesmo tempo que você tem uma distribuição, uma possibilidade de distribuição muito maior, você tem uma atenção muito menor. Então, cada vez mais você precisa investir. As grandes empresas aí, mundiais do ambiente digital investem muito dinheiro para que os seus produtos cheguem, né, no consumidor. E o negócio da internet é muito diferente da sala de cinema ou do histórico. O modelo de negócio, inclusive, vem evoluindo muito rápido e mudando muito rápido, porque a rentabilidade do conteúdo da internet, proporcionalmente, é muito menor, né? Você não consegue, com a lógica do ambiente digital, ter a mesma, de novo, proporcionalmente, o mesmo retorno que você tem no caminho tradicional. E mais do que nunca, a nossa propriedade intelectual, o nosso direito patrimonial, tem que ser preservado para a gente poder ter poder de barganha, inclusive, né? A gente não quer que ninguém possa negociar o seu ativo, a sua propriedade intelectual. É o contrário. A gente quer que a gente ganhe força para poder negociar. A gente vê nos países que estão mais maduros nesse negócio, você vende a sua propriedade intelectual. A produção em si, né, ela é uma consequência disso. O que a gente vende é aquele direito. Eu posso escolher produzir ou não, né, o physical production em si. Eu posso decidir. Eu, como uma produtora, posso decidir. Eu não quero produzir. Não me interessa, me interessa vender isso aqui que eu criei. Ou ainda, me interessa ser sócio nisso aqui, né? Mas, para isso, eu preciso ter esse direito preservado. E aí, quando eu falo como empresa, como produtor,
como criadores, como roteiristas, diretores, enfim, músicos. Tem todo um ecossistema de direitos que precisa ser preservado, porque é o nosso valor. O nosso valor está ali. Então, todas as formas de distribuição devem considerar isso. E acho importante a gente falar um pouco da estrutura institucional, né, que a gente teve uma quebra grande, aí, né, há mais ou menos 6 anos, tivemos a extinção do MINC e tal, e esse é um momento de trazer a Secretaria do Audiovisual de volta para o jogo, né, como uma secretaria forte. A secretária Joelma está lá trabalhando para isso já, e vocês têm uma parceria já declarada, né? A Secretaria do Audiovisual precisa ser forte, e ser forte quer dizer não é só ter recursos do fundo setorial para gerir, mas é ter uma estrutura, ter equipe e, principalmente, ter esse diálogo, né, para se dividir as tarefas, né? É muita coisa para se fazer, o Brasil é imenso, como todo mundo sabe. Hoje a gente tem mais de 10 mil, são 15 mil empresas registradas na Ancine, como agentes econômicos, mais ou menos. São 15 mil empresas registradas na Ancine. A gente sabe que tem muitas que não estão registradas. Então, é um ambiente muito heterogêneo, é muita gente diferente, de vários cantos do país, que demandam uma atenção constante, né? Seja as empresas maiores até as menores, né? É uma indústria que precisa de atenção, precisa de acompanhamento para a gente chegar nos objetivos e nas metas estabelecidas. Isso eu acho que é uma mudança que a gente vê, né? Estamos olhando para frente com objetivos claros, com metas claras, a gente vai ajustando no meio do caminho, como sempre. As câmaras técnicas são uma representação disso, né? É uma figura muito importante. Mas, para isso tudo acontecer, tem uma coisa que também é necessária, né? E aí a gente está trabalhando numa parceria, inclusive, de Firjan com o Ancine, por uma questão que eu acho que todo mundo pede, que é a gente ter a segurança jurídica não só nossa, né, das empresas, mas para os servidores também. E isso passa pela desburocratização, né? Pela simplificação dos processos, pela desburocratização, pela agilidade maior. E isso tudo traz o que a gente vem pedindo, que a gente vem discutindo, que a gente vem demandando, que é essa segurança na hora de você assinar um parecer, na hora de você liberar um recurso, na hora de, enfim, revisar uma prestação de contas, seja o que for. A gente tem feito um trabalho com o TCU muito intenso. A gente estava conversando ontem, foram 3 seminários dentro do TCU, fora as discussões todas as entidades reunidas e trabalhando em prol disso. E acho que essa é a próxima fase, né? Eu acho que o recurso está sendo liberado. Esse ano o contingenciamento foi mínimo, o que também é um ponto importante para a gente. A gente tem que forçar esse recurso a chegar de fato. Esse recurso é nosso, é um recurso que não vem do orçamento do Estado, é um recurso que a gente... É um tributo, é uma contribuição que a gente paga para receber de volta o investimento em produção, mas de nada adianta ter esse recurso todo se você não consegue liberar. Se você consegue liberar, mas não consegue executar com segurança, ou consegue executar e aí fica lá uma prestação de contas presa durante anos e anos com essa insegurança. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa etapa. São 2 coisas distintas, né? Uma coisa é a institucionalidade, que ela é boa, são os protocolos, os processos, as condutas. Isso gera fortalecimento institucional, fortalecimento setorial, a postura dos servidores da Ancine, dos seus diretores, a postura institucional da agência nos próximos anos contribuiu para o seu processo de preservação e de fortalecimento, e assim vai seguir.
a postura, a institucionalidade, a busca pela recomposição ou pelo restabelecimento da institucionalidade da política audiovisual é muito importante. Existe um tripé institucional para o bom funcionamento dessa política, que envolve Ancine, Secretaria do Audiovisual e Conselho Superior do Cinema. Como Léo disse, não é um trabalho que se faz a 2 mãos, a 4 mãos, é um trabalho que se faz a muitas mãos. A Ancine criou as câmaras técnicas, os ambientes de discussão, usa dos seus instrumentos institucionais para ampliar a participação, diálogo, debate. A Ancine executa e conduz uma política industrial plural, diversa, nacional, no aspecto da regionalização, mas tem a necessidade de uma reformulação e de uma atuação da Secretaria do Audiovisual, que está em curso, estamos no processo de fortalecimento de uma secretaria que renasce, né, se restabelece, tem uma parceria, um respeito mútuo e a intenção de colaborar e contribuir com a secretária Joelma nesse processo. Igualmente, com a ministra Margarete Menezes, que com a sua dedicação, energia, posicionamento firme, nos estimula sempre a continuar. No final de um ciclo, às vezes, a gente chega cansado. Quando na transição nós conversamos, eu falei, ministra, nós também estamos fazendo uma transição. Só que a nossa transição é uma transição de um novo recomeço, mas de uma ação que não se interrompeu, de um período de intensa atuação. Não é a transição do recomeço como a do governo. Então, é preciso entender os momentos em que o governo e a Ancine estão para que a gente se alinhe e caminhe junto. O apoio, a energia, a dedicação da ministra Margarete, sem dúvida, foi fundamental para que servidores, lideranças, diretores e eu mesmo, pessoalmente, pudéssemos nos revigorar, nos reenergizar para a abertura desse novo ciclo. A Ancine vai ajudar, vai contribuir, não é parte, é participante do Conselho Superior do Cinema. Enquanto as outras agências estão discutindo, ou a política está discutindo, uma forma de se ter conselhos setoriais para acompanhar o funcionamento das agências reguladoras, a atividade audiovisual, desde 2001, tem o seu conselho. Tem um ambiente ali muito importante onde o governo, mercado e sociedade civil se reúnem para avaliar e discutir política pública. Isso evita a concentração de poder, isso evita desvio de finalidade, isso melhora os objetivos e as perspectivas de uma boa execução de política pública. Então, é preciso cuidar dessa institucionalidade no momento em que ela ainda está acontecendo, dessa retomada de institucionalidade. Mas uma coisa totalmente diferente é a burocracia. Às vezes as pessoas confundem institucionalidade com burocracia. Então, existe um processo constante na Ancine de eliminação de burocracia. Nós nos entendemos, por um lado, reconhecemos nossa identidade, nossa vocação como indutores do desenvolvimento da indústria. Entendemos que essa indústria é uma indústria de criação, de escala, de quantidade e de qualidade. Entendemos que nós não somos protagonistas desse processo. Isso também fez parte desse momento de evolução e de transição da Ancine. Por isso que eu disse, foi muito bom falar no segundo dia, porque a gente pôde, às vezes, do palco, com a luz, dar a impressão que nós somos os protagonistas, né? Mas ontem nós, eu, Tiago, Vinícius, os diretores da Ancine e todos os servidores que aqui estão, pudemos ver a movimentação do mercado audiovisual, dos agentes e dos realizadores do audiovisual, que são os protagonistas desse processo. Sem
tirar e desqualificar a agência. Como eu falei, podem ter orgulho de ter uma agência que, desde 2001, ela é moderna. Uma agência que atua com padrões de qualidade e padrões de excelência. Mas nós não somos os protagonistas. Nós somos verdadeiros prestadores de serviço para os reais protagonistas, para os reais agentes dessa indústria, os geradores de emprego, renda e inclusão. A nós nos cabe simplificar processos, reduzir burocracia, eliminar conflito, para que a criação, a arte, possa se realizar na sua plenitude. Dentro dessa concepção, essa concepção de indústria nos ajuda a estabelecer metas e diretrizes para esse propósito. E, nesse sentido, também a Ancine e Firjan se aproximaram, nesse ambiente onde, coroado aqui pelo acontecimento e pelo sucesso do Rio-to-Sea, temos uma municipalidade celebrando a criação de um distrito audiovisual, um governo estadual celebrando a interiorização de salas de cinema, a abertura de novas salas e com compromisso da manutenção das salas de cinema. Temos a União Federal compromissada com o incentivo, com a infraestrutura e com a regulação desse setor para que esse desenvolvimento seja pleno e efetivo. Nesse ambiente, encontramos aqui um espaço para tratar de processos e buscar, uma vez mais, assim como fizemos nas câmaras, nas consultas públicas, nos abrir a novas ideias, a novas possibilidades. O SICAV, através da Firjan, através do sistema S das indústrias. Vamos procurar também o Ministério da Indústria, para termos de suas agências boas experiências. Tivemos contato também com a Apex, para termos um processo de internacionalização do nosso conteúdo eficiente, moderno. Então, estamos trabalhando novas parcerias para qualificar os serviços que prestamos e para aumentar o leque de possibilidades. Vamos defender a institucionalidade, porque ela nos fortalece, e vamos defender a desburocratização, não é? Porque ela nos torna mais eficientes. O Léo falou uma verdade. Existe o desafio do sucesso, né? Já houve tempo em que se falou de bilhão que não existia. Mas agora a gente está vivendo um outro momento. Está se falando de 1 bilhão que, na verdade, são 2. Eu não gosto, nas minhas falas, falar em números, mas isso está relacionado ao desafio da institucionalidade e da desburocratização, ao desafio do sucesso. Hoje estão disponíveis, faltam 109 milhões por parte da Secretaria do Audiovisual e 90 milhões do edital de TV VOD, que vai ser lançado em maio, e cerca de 20 milhões de parcerias e acordos bilaterais que a Ancine está travando, está tratando para a internacionalização do conteúdo e estímulo das parcerias e das coproduções internacionais. O que significa dizer que nós temos mais de 1 bilhão disponíveis para a atividade audiovisual. Esses que disse que não estão disponíveis já estão programados para serem anunciados. E, a partir de maio, o Comitê Gestor, tendo a Ancine como secretaria executiva, se reúne para decidir sobre um novo R$ 1 bilhão em investimento. Então, o ano de 23 vai ser o ano com o maior volume e a maior capacidade
onde o Estado vai ter a maior capacidade e o maior volume de investimentos da série histórica da política audiovisual. A institucionalidade é importante nesse momento, a desburocratização é importante nesse momento, para que cada agente público cumpra o seu papel, para que ele se converta em possibilidade para os agentes privados, para os agentes de mercado realizarem, ocuparem espaço, mercado e, com isso, entregar e fazer valer todas essas possibilidades aqui que nós anunciamos e acreditamos. E, nesse sentido, é muito importante, e aí eu já termino a minha fala aqui, porque a gente já está chegando no final, que estados e municípios sejam parceiros. Vocês precisam cobrar os seus municípios e seus estados para que sejam parceiros disso. A gente está vendo aqui uma Rio Filme forte, porque a nova gestão da cidade do Rio quis assim, né? É vontade política antes de tudo. Né? Pode não ter recurso, pode ter pouco recurso, mais ou menos, enfim, mas o primeiro ponto é a vontade política. E o Rio de Janeiro só está conseguindo essa retomada, aí sim uma retomada de um ciclo totalmente quebrado, por conta disso. Então, a Rio Filme está discutindo, com a Ancine, os arranjos regionais, a gente quer que voltem, mas sob uma outra perspectiva, ou seja, a responsabilidade de fato dos entes municipais e estaduais com os projetos, com essa gestão, que não fique tudo nas costas da Ancine. Então, é importante a gente trabalhar com estados e municípios. A gente não pode ficar dependendo somente do federal, né? Até porque isso vai se acumulando. É importante que cada ente da federação, que é quem entende de fato no microcosmo ali daquele município, possa trabalhar. Como está sendo feito em Niterói, como está sendo feito em Maricá, que tem um investimento muito forte no audiovisual, está criando um polo do audiovisual de fato ali. Dentro do tripé, só anotei mais duas coisas para falar. É muito importante que o Conselho Superior de Cinema e o Comitê Gestor, de fato, reflitam a nossa diversidade aqui, e principalmente a produção independente. A gente viu... A gente passou por um momento dentro dessa quebra institucional, dessa confusão até institucional, com, enfim, uma falta de representatividade mesmo do setor, já que a gente está falando de um conselho que é para desenvolver a indústria brasileira e brasileira independente. E dentro disso também, da nossa transversalidade, é muito importante que outros ministérios considerem a gente prioridade, não só o Ministério da Cultura, né? O MIDIC, é a Casa Civil, é o Ministério da Educação, são vários entes aí do Executivo que precisam trabalhar. Senão também fica tudo nas costas do Ministério da Cultura, que tem a sua função e não pode se confundir. Então, a gente precisa não ficar somente na cultura. Os outros ministérios precisam considerar a gente uma prioridade. E, para terminar aqui minha fala e já me despedir... E o que é, Léo, natural, como eu falei, da própria cultura. Em todos os anúncios presidenciais, em todas as comitivas presidenciais, está lá a ministra da Cultura, a representação da cultura, o que não significa dizer que se está descaracterizando a cultura ou que a Ancine se afasta da cultura. É o contrário. Isso é uma característica da cultura, é uma característica da atividade audiovisual enquanto indústria de inovação. Claro que muitas vezes ela se põe como uma dificuldade, né? Porque temos que falar com mais pessoas, desenvolver e convencer mais pessoas, mas essa transversalidade é um ativo necessário que nós não podemos abrir mão. Desculpe, Léo. Perfeito. Não, só para encerrar, queria agradecer a Débora, Rosane e Manuel, que estão por aqui, nossos ex-diretores da Ancine, pelo trabalho prestado também e que seguem, né, discutindo e debatendo aí a política pública. Então, já passamos aqui, queria
agradecer a todos e deixo a palavra final aí com o Alex. Obrigado, gente. Bom, eu agradeço a todos, fico muito feliz de estar nesse evento, de ter tido a experiência que eu tive ontem, de ver os ambientes reabertos, de ver a possibilidade de se relacionar, de conversar, de anunciar as conquistas, de celebrar as conquistas. Isso é muito valioso. Tendo isso, vendo isso acontecer na cidade do Rio de Janeiro, que nos próximos meses, sem dúvida nenhuma, vai contribuir muito para essa caminhada do Brasil nesse processo de desenvolvimento audiovisual. Foi muito gratificante ver isso aqui. Agradeço a oportunidade, agradeço a participação de todos e termino com a frase que eu disse à ministra Margarete ao final de uma reunião ministerial em que se falavam dos problemas da reinstitucionalização, os desafios administrativos, e eu aqui, sob a perspectiva da Ancine, da nossa energia e do nosso propósito, eu disse a ela: ministra, não vai dar certo, já deu, né? Então eu queria dizer para vocês assim, que já deu certo. Com esse propósito que a gente se motiva a amanhã fazer mais e fazer melhor. E graças a vocês também, mas principalmente a vocês, já deu certo. Obrigado, gente. Bom Rio 2C para vocês.